Uma das coisas mais curiosas em ficção científica é apresentar um planeta habitado por humanos, já unificado, onde todos falam apenas um idioma, normalmente tem apenas uma religião, um mundo sem diferenças, sem fronteiras. Bom, a Terra não é desse jeito, e com certeza um mundo habitado por humanos também não vai ser assim. Na verdade, onde há 2 humanos, há 3 países. Porque parece que a nossa espécie adora se dividir. Moa foi pensado para ser um planeta realista, e como tal, tem países. Vamos ver então os países de Moa. Moa, um planeta parecido com a Terra, mas ao mesmo tempo bem diferente. Com mais de 400 milhões de seres humanos morando por lá, é claro que nós teríamos divisões. Uma das mais notáveis é que países e povos inteiros podem ser agrupados em 2 grandes categorias por lá. Países patriarcais, ou seja, masculinos, naqueles em que a figura do homem é o eixo principal da sociedade e homens detêm o poder político, econômico e social. E países femininos ou matriarcais, em que as mulheres ocupam esse papel de proeminência na sociedade, nos negócios e na política. Moa também se divide em países, assim como a Terra. Países estes que muitas vezes não são pequenos, não. Veja, por exemplo, o tamanho do Brasil em comparação aos países de Moa. Vamos ver então quais são os países mais importantes de Moa. E a lista começa com Seed, com o mesmo nome na sua língua local, o Chassid. Esse país é a grande potência de Moa, o país mais desenvolvido, mais rico, com as maiores forças armadas, e o país que descobriu a Terra por meio de seu programa espacial inovador. É o equivalente em Moa aos Estados Unidos aqui na Terra. Ao norte temos outro país importante, Antoi, ou Walantoik, em sua língua natal. Esse país é considerado também uma grande potência, bastante influente em Moa e principalmente em sua região. Aliado histórico de Seed, é justamente no eixo Seed-Antoi que o mundo gira em Moa em termos geopolíticos. Antoi seria então provavelmente comparável à União Europeia, com sua aliança constante com os Estados Unidos em relação a questões internacionais. A leste temos outro país muito importante em Moa, Atatoi, ou Ratatoika, em sua própria língua. Esse país, considerado o Gigante do Norte, é historicamente bastante agressivo com seus vizinhos, podendo então ser comparável na Terra talvez à Rússia. Ainda mais a leste, ao sairmos das terras Toi, chegamos a uma potência em ascensão atualmente. Iniaia, ou Hinierazia em sua própria língua. Principal país do povo Rodia, orgulhoso de seu passado histórico imperial e bárbaro, e também de suas conquistas atuais, como um arrojado programa espacial e uma forte expansão do seu poderio militar, Iniaia vinha ocupando cada vez mais espaços e se tornou o mais poderoso e influente país feminino de Moa. Por seu passado histórico e por sua ativa e às vezes agressiva retórica contra Seed, poderia ser comparado talvez à China, com certas ressalvas aqui na Terra. Já ao sul do continente Rio, temos Nato, ou Nauratorue em sua língua. Esse país, que já sonhou em ser um dos grandes, caiu em declínio durante algumas décadas, mas aos poucos vem se levantando. País mais populoso de Moa, Nato é ao mesmo tempo um país rico e moderno para sua elite, mas atrasado em alguns rincões. Algo parecido com o Brasil, talvez, aqui na Terra.
Já ao norte do mesmo continente temos outro país importante, Baoio, ou Baraidorio, em sua língua local. Assim como a Índia na Terra, este país tem uma civilização das mais antigas de Moa, com quase 2.000 anos de história. O problema é que, assim como a Índia, esse país encontra problemas para se desenvolver totalmente por conta de sua estrutura rígida social. Ao mesmo tempo, passou as últimas décadas fechado em si mesmo, algo como a Coreia do Norte na Terra, mas agora está num processo de abertura e modernização e quer despontar como uma futura potência. E fechando a lista de grandes potências de Moa, temos, na costa oriental do planeta, a Adaia, ou, na língua local, Aradiania. Maior país feminino em área territorial, Adaia concentra em si diversos povos femininos conquistados anteriormente pelo glorioso Império Tugate, sendo este país seu herdeiro direto. Ávido para retomar uma posição de destaque no mundo, como tinha no tempo do Império, Adaia enfrenta, porém, diversos desafios, como o crescimento das religiosas radicais Nã em seu meio e um persistente, violento e incômodo movimento separatista das montanhesas na porção oeste do país. Agora que já vimos os principais países em termos geopolíticos, vamos ver um pouco de economia. Quais os países mais prósperos de Moa? O país mais rico e influente é Sid, com uma participação de quase 29% no PIB mundial de Moa. Antoy vem em seguida como o país mais rico, com 17% de participação no PIB global. Outrora o segundo país mais rico, a Tatoy caiu para a terceira posição, com uma participação aproximada de 7% no PIB após a guerra contra Sid, alguns anos atrás. Na quarta posição temos a Adaia, com uma parcela de aproximadamente 6,5% do PIB de Moa. Voltando a crescer após quase 2 décadas em recessão, Nato conseguiu aumentar sua riqueza, alcançando 3% de participação no PIB mundial de Moa nos últimos anos. É esperado, porém, que Nato seja em breve ultrapassado por Inhaia, um país em crescimento constante nos últimos 20 anos, e que já supera os 2,9% de participação no PIB global. Se temos países ricos, porém, temos também países pobres. Vamos ver quais os países mais pobres do planeta. Com o Mar do Norte congelado, Tainan não tem saída para o mar na prática. Sua população escassa e grandes níveis de corrupção atrasam o país e fazem deste o país mais pobre e miserável de Moa. Com uma população pequena, uma elite altamente corrupta e graves problemas com drogas, Batóia é o segundo país mais pobre de Moa, apesar de estar cercado por ricos vizinhos. Os mesmos problemas afligem também o terceiro colocado nessa triste lista, Idioio, uma ditadura familiar que já dura mais de 50 anos, e que comanda um país afundado em guerras de cartéis de drogas e castigado inclementemente por furacões vindos do mar exterior. Numa situação um pouco melhor encontra-se Mara do Sul, que, diferentemente de seu parente do norte, insiste em manter um regime antidemocrático, teocrático e que privilegia as elites religiosas do país. Inimigo declarado de Sid, esse país não conta com as benesses que negócios com a principal potência econômica do mundo traz. Mas não é só o desgoverno e a corrupção que trazem problemas. Aradi não foi abençoado com uma geografia agradável. O interior desértico, a costa rasa demais para bons portos, fez com que esse país acabasse por se tornar um dos mais pobres de Moa, apesar de ter um sistema político estável e democrático. O mesmo pode ser dito de Nitói. Se as mulheres livres conseguiram historicamente um território para si, lamentavelmente esse território não era dos melhores. Com uma saída para o mar que fica congelado 3/4 do ano e um interior pouco fértil e gélido, o país não conseguiu se desenvolver o suficiente para deixar de ser um país pobre em Moa. Como se vê, não só condições geográficas ou geopolíticas determinam a riqueza de um país. Seu sistema religioso também pode influir nessa conta. Moa tem várias religiões, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Até lá!